Qual que é a idade humana do meu cachorro? Como que eu faço para saber quantos anos que ele realmente tem? Você já se perguntou isso pelo menos alguma vez na sua vida, né? Pois é, nesse vídeo eu vou te explicar tintim por tintim como que você vai saber qual que é a idade do seu cachorro. E se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silvério, eu sou médica veterinária e esse é o espaço que eu queria para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Caso você ainda não seja um inscrito, não perde tempo, se inscreve nesse canal. Olha só, gente, é muito recorrente as pessoas me perguntarem isso e é muito recorrente eu ver também umas discussões aí na internet. O que me levou a fazer esse vídeo foi de fato uma discussão na internet que eu vi no Instagram. Alguém postou lá uma tabelinha falando da idade humana e a idade do pet, e aí um monte de gente começou a falar, não é assim, a gente tem que multiplicar por 7, multiplicar por 3, multiplicar por 10, enfim. Cada um tava falando um negócio diferente, e aí eu falei, gente, será que as pessoas têm tanta dúvida com relação a isso? Bom, vou fazer. Comecei a pesquisar um monte de coisa, e aí, com relação às minhas pesquisas, que eu fiz a tabela que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que é uma tabela onde a gente tem aí início de alterações fisiológicas dos cachorros, tá? Porém, antes de mais nada, eu preciso que vocês entendam aí em casa que, gente, não tem como a gente especificar a idade exata do seu cachorro em anos humanos, até mesmo porque anos humanos seria quando ele fizer 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? O negócio é a idade fisiológica deles compatível com a nossa idade fisiológica, de acordo com a nossa idade. Então é isso que a gente vê nesse tipo de tabela e normalmente é essa que é a questão de vocês, né? A dúvida de vocês. Só que, gente, as pessoas são muito genéricas, elas são muito generalistas, né? Então, eu pesquisando a respeito disso para poder fazer esse vídeo para vocês, eu encontrei cada coisa que, nossa, é muito complicado você, tipo assim, ter que levar muitas coisas da internet como verdade, sabe? Então, eu resolvi fazer, falei, não, eu mesmo vou fazer minha própria tabela, que é a tabela que condiz com o que eu estou estudando aqui, e vou mostrar para o pessoal que me segue, porque não é possível que o povo fala que um cachorro, qualquer cachorro, de qualquer porte, de qualquer raça, enfim, de, sei lá, 10 anos, tem 70 anos. Então, isso não existe e a gente vai desvendar isso aqui. Ó, é muito mais fácil, apesar de cada cachorro, quando a gente fala de forma individual e quando a gente fala de forma em grupo, né, que seria a raça do cachorro, eles têm as suas particularidades. Então, por exemplo, um cachorro como o Yorkshire, normalmente é um cachorro que ele é muito mais precoce. O Border Collie é um cachorro muito mais precoce. Então, alguns cachorros têm o desenvolvimento mais precoce, ou seja, eles amadurecem, entre aspas, é o que a gente falaria assim em linguagem humana, né? Mais rápido do que outros. Né? Enquanto tem outros cachorros que têm aí a maturidade atingida de forma muito mais tardia, como é o caso do Bernese Mountain Dog, como é o caso aí do Terra Nova, São Bernardo e por aí vai. Então, gente, eu já te falo de antemão que um Pinscher, que é um cachorro super precoce, pequenininho, nunca vai ter exatamente a mesma idade fisiológica de um Bernese, por exemplo, que é um cachorro de grande porte, é um cachorro tardio. Essa idade deles, tipo, enquanto um tem 1 ano, o outro tem 1 ano, nunca vai ser compatível, sabe? Então, por isso que a gente precisa classificar minimamente por portes. E depois que a gente faz essa camada por porte, teria sim que fazer uma camada por raça, né? Só que raça por raça seria um estudo muito mais complexo. Então, eu vou falar de uma parte muito mais genérica aqui para vocês, que seria de acordo com o porte do cachorro. Bom, vamos lá. Essa aqui é a tabela que eu criei para vocês, tá? Do seu lado esquerdo aí, que você está vendo da sua tela, eu tenho uma lista em roxo escuro das faixas etárias, né, das fases da vida de um cachorro e de um humano. E ali no topo, e ainda em roxo escuro, eu tenho de quem que eu estou comparando. Então, um cachorro mini e um cachorro pequeno. A segunda coluna é para cachorro médio, a terceira coluna é para cachorro grande e gigante, e a última coluna é para os humanos. Claro que os humanos sempre ficam por último aqui nesse canal, não é mesmo? E aqui eu até legendei para vocês, caso vocês queiram printar essa tela, para vocês acompanharem aí, mas ela tá lá de uma forma fácil para vocês salvarem no nosso site, tá? Então é só entrar lá e salvar, não precisa printar isso aqui não. Que vocês vão conseguir acompanhar tranquilamente o raciocínio aqui, tá? Quando você olha essa tabela, provavelmente você vai falar assim, nossa, a Paula tá ficando doida. Como é que eu vou saber isso? Mas é muito simples. Bebê, a gente considera que é um bebê quando o animal ele não tem autonomia para fazer nada sozinho, né? O humano também. Então, o que seria um bebê? É uma criatura que não consegue comer sozinho, que não consegue
fazer nada sozinho, sem a ajuda, o auxílio de alguém, da mãe, enfim. Então, quando ele é até pequeno, né, seria até 25 dias, é considerado bebê. Depois disso, ele já começa a andar, sair do ninho e tudo mais. O médio seria até 30 dias, que também começa aí a sair do ninho, claro. De novo, gente, tem aí também a questão de raça para raça, né? Tem umas que são muito mais precoces e outras que são muito mais tardias do que isso, como é o caso do Bulldog. O Bulldog demora muito mais, o caso do Border Collie, que é bem mais rápido que isso, mas enfim. As raças grandes e gigantes, que é por volta dos 35 dias, ainda são bebês. E o humano, até 2 anos de idade, ainda é considerado um bebê. E o humano, gente, aqui também é bem variável, né? Porque se você for parar para pensar, os bebês humanos, eles também têm tempos diferentes, né? Eles vão começar a andar com idades diferentes, a falar com idades diferentes, enfim. Então, cada um tem o seu tempo, que é aquilo que a gente falou no início, né? A gente tem as particularidades individuais, depois tem as particularidades de grupo, né? Então, por isso aqui é bem genérico, tá? Aí a gente vai para a parte onde eles se transformam, sai da fase bebê, vai para a fase filhote e criança, onde os minis, né, vai de 26 dias até 6 meses de idade, os médios vai de 31 dias até 8 meses de idade, os grandes e gigantes vão de 36 dias até 11 meses de idade, e o bebê humano vai de 2 anos de vida até 11 anos de idade em média. Então, é basicamente isso, tá? E o que classifica essa fase aqui, ó, até chegar, sair do criança e ir para o adolescente? O que classifica isso aqui é quando começa a ter alterações hormonais, principalmente de hormônios sexuais, tá? Então, normalmente nessa idade média aqui também, ó, 6 meses, 8 meses, 11 meses, que as cadelas fêmeas dessas raças, desses portes aqui vão entrar no cio, em média. Essa é uma alteração fisiológica que vai classificar que está indo para a adolescência, ok? É a maturidade sexual. E aí, gente, o que acontece? Você percebe aqui que do pequeno para o grande tem muitos meses de diferença? O pequeno ele vai se tornar um adolescente com 6 meses, enquanto o grande vai se tornar um adolescente somente com 11 meses. Então aí a gente já começa a ter uma discrepância bem grande, né? Então aí a gente vai entrar na fase de adolescentes, né? Nesse período aí que eles estão tendo todas essas alterações hormonais, essas alterações fisiológicas, que vão fazer deles um adulto, né? E a adolescência de um cachorro mini pequeno vai durar do mês 6 ao mês 11 de vida, do médio do mês 8 a 1 ano e meio de vida, e do grande gigante de 11 meses a 2 anos de vida, enquanto o humano é de 11 anos de idade até mais ou menos 18 anos de idade, ok? Isso daqui, essa fase de adolescência aqui, é uma fase que, na minha opinião, principalmente as pessoas que querem reproduzir animais, elas precisam considerar essa fase e fazer a reprodução somente depois dessas idades aqui, ó, que é quando, né, o animal já está, de fato, bem maduro. Então, pequeno com 11 meses, a partir de 11 meses, o médio a partir de 1 ano e meio, o grande e gigante a partir de 2 anos, né? Que é tudo que envolve a questão sexual também, questão de castração, questão de tudo que vai envolver a parte de sistema reprodutivo, a gente pensa depois dessa fase aqui, tá? Tanto para castração como para reprodução, ok? Bom, aí a gente fala dos animais adultos, né? E a fase adulta do cachorro mini e pequeno é uma fase muito longa, olha só, ela vai ali do mês 11 até os 10 anos de idade, ou seja, são 10 anos sendo adulto, né? Enquanto o do cachorro médio vai de 1 ano e meio até os 8 anos de idade. Com 7,5 para 8 anos ele já começa a ter alterações fisiológicas aí, né? Que vai determinar que eles estão entrando na velhice, na fase idoso deles, né? E aí, olha só já a diferença, né? O pequeno, ele é adulto durante 10 anos. O médio, ele é adulto durante 6 anos e meio. E o grande? O grande, ele vai de 2 anos até 7 anos, ou seja, ele é adulto durante só 5 anos de vida, tá? Enquanto o humano também tem uma fase super longa aí que vai dos 18 anos até os 60 anos de idade. E aí a gente entra na próxima fase, que é a fase onde eles estão idosos. Essa fase é uma fase que, sim, eles estão idosos, tá começando a ter alterações fisiológicas, é aqui que começa a aparecer alguns probleminhas, né, nessa fase aqui. Quais probleminhas? Probleminhas de artrite, artrose, probleminhas musculares e por aí vai. Então, e problemas também que
vão aparecer depois de certa cronicidade de coisas. Então, uso muito frequente de alguns medicamentos e coisas nesse sentido, tá? Então, é nessa fase aqui que as pessoas começam a falar, ah, isso é coisa da idade. E, de fato, é mesmo coisa da idade. Os cachorros pequenos e mini, eles vão dos 10 aos 14 anos nessa fase, os médios vão dos 8 aos 12 anos nessa fase, os grandes e gigantes dos 7 aos 10 nessa fase, o humano dos 60 aos 75 nessa fase. E por último a gente tem a fase senil, que é aquela fase que o povo fala que é uma hora extra, né? Que eu acho muito feio falar isso, mas segundo as pessoas, isso aí já é a fase da hora extra, que é uma fase onde o animal já fica muito mais debilitado. Então começam a aparecer muitas coisas nesse animal por conta da idade mesmo. Então esse animal ele começa a ficar com uma pele mais desidratada, um pelo mais feio, ele começa a querer só dormir, ele começa a ser um animal que ele tem dificuldade até mesmo de comer. Então tem várias dificuldades que vão aparecer aí nessa fase, não só aquelas dificuldades lá de idoso, né, que é uma artrite, uma artrose, né, na fase senil eles começam a ficar surdos, cegos e por aí vai. Então, nos minis, nos pequenos, né, a gente tem aí a fase que vai começar depois dos 14 anos, nos médios essa fase começa depois dos 12 anos, nos grandes e gigantes a fase começa depois dos 10 anos e nos humanos a fase vai começar depois dos 75 anos. Então o que eu quero dizer com essa tabela aqui? Né? Primeiro que a idade deles são muito diferentes e segundo que se você, igual lá no início eu usei o exemplo de um Pinscher e um Bernese Mountain Dog. Quem foi, minha filha? Tá com dificuldade de deitar? É? Tá tudo bem aí? Oxe, mamãezinha. Gostosa. Então, gente, recapitulando aqui, né, que eu tava mexendo com a minha cachorrinha que tá esperando o neném, e eu vou mostrar pra vocês aí o dia a dia, as fases, tudo disso, essa fase da vida que ela tá vivendo, mas voltando aqui pro nosso tema, o que acontece é que quando a gente compara, igual eu falei, né, dei de exemplo lá no início do vídeo, um Pinscher e um Bernese, um Pinscher com 5 anos de idade vai estar ali na fase adulta. O Bernese também, né, por isso justamente que eu coloquei essa idade. Só que o Pinscher, vocês concordam comigo que o Pinscher está ali exatamente na meia idade? Né? Então ele vai estar com 5 anos, até 10 anos ele ainda é adulto, então ele está lá exatamente na meia idade. Então, o que ia aproximar mais de um Pinscher de 5 anos em idades humanas seria por volta dos 35 anos, certo? Agora, um Bernese com 5 anos e a fase adulta do Bernese vai até 7 anos, você concorda que ele está mais próximo de ser velho do que de ser adulto? Né? Filhote, enfim. Então, esse cachorro, né, ele já passou dos 50. Se ele está mais próximo da velhice do que da fase, né, adolescente, criança, adulto, enfim. Então, esse cachorro já passou dos 50. Então, por isso que não dá para falar assim, olha, multiplica por tanto que você vai saber. Porque isso aqui é muito diferente, né? Então, a gente tem sim fases da vida, né? E a gente sim sabe que os cachorros desenvolvem de formas diferentes. E isso depende dos grandes grupos, né, que são as raças, e isso também depende das formas individuais. Aí a parte individual vai entrar um monte de coisa, incluindo a genética, então isso é bem individual mesmo. Tá vendo que essa resposta é uma resposta muito genérica? Só que com essa tabela você consegue ter uma noção, né? As pessoas que realmente afirmam, não, é essa idade e pronto, acabou. Mentira, porque não dá pra generalizar dessa forma, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero ter ensinado alguma coisa legal para vocês hoje. Se vocês gostaram, não deixe de clicar no like para mim, se inscrever nesse canal, porque assim você me ajuda muito e é de graça. Um beijo, até o próximo vídeo.